Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade de Salto Veloso. Fica na região meio-oeste de Santa Catarina, a 438 quilômetros de Florianópolis, capital do estado. A população velozense está estimada em cerca de 4.400 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A maioria das pessoas que vive aqui é descendente de famílias italianas, vindas da Serra Gaúcha e do sul de Santa Catarina, por volta dos anos 1930. Além deles, também houve a participação de indígenas, negros e caboclos, que já habitavam a região antes disso. Salto Veloso recebeu esse nome em homenagem ao caboclo Antônio Veloso, que foi o seu primeiro morador, por volta de 1900, e que vivia próximo às quedas de água da cidade. A área urbana representa 79,1% da população total e é dividida em 5 bairros: Industrial, Escolar, Salto, Cidade Alta e Centro. Já os moradores da área rural do município representam 20,9% da população total. Guarda sempre a fé deste povo na busca de seus ideais. Linha de Bastiani. Seguindo pelo bairro do Salto, depois pela saída em sentido à cidade de Três Itilhas, chegamos inicialmente à linha de Bastiani. Ela recebeu esse nome em homenagem ao seu primeiro morador, Pedro de Bastiani. Destaca-se como o berço da colonização italiana do município, com a chegada das primeiras famílias em meados da década de 20. Foi a primeira comunidade a desenvolver o projeto de microbacias no município. Infraestrutura: centro comunitário, quadra de areia, prédio da escola desativada e gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Linha Consulta. Saindo da cidade pelo bairro do Salto em direção à cidade de Três Itilhas, passamos pela linha de Bastiani e em seguida temos a entrada de linha Consulta, à direita. Seu nome teve origem na época da demarcação das terras, quando os agrimensores responsáveis pelas medições, reunidos nos acampamentos, discutiam as tarefas consultando uns aos outros sobre os serviços desenvolvidos. Daí o nome Consulta. A linha Consulta foi a comunidade mais populosa do município, em função das extensas colonizações das terras da ex-fazenda São Bento, adquirida em 1921 por Alberto Schmidt. Ali foram se estabelecendo inúmeras famílias de origem italiana, vindas do Rio Grande do Sul e sul do estado, as quais foram atraídas através de intensa propaganda das companhias colonizadoras. A linha Consulta teve até moinho, foi a principal comunidade do município e ainda mantém esse status. Sua sede é motivo de orgulho para seus moradores e ainda encanta pela beleza, tendo na capela a verdadeira expressão de arquitetura italiana e na pintura interna a representação da religiosidade e da fé. Infraestrutura: Capela de Santa Terezinha de madeira em estilo italiano e cemitério, centro comunitário, campo de futebol suíço com vestiários, bar e quiosque.
Linha Nova Brasília. Saindo da cidade pelo bairro do Salto, em direção à cidade de Três Itilhas, passamos pela linha de Bastiani, à direita pela Consulta e após ela chegamos a extensões que nos levam às linhas São Vicente e Nova Brasília. Apesar de o nome oficial ser linha Autoconsulta, por estar localizada acima da linha Consulta, o nome popular é Linha Nova Brasília, por ter sido criada na época da fundação de Brasília, Distrito Federal. Sua história confunde-se com as das linhas Consulta e São Vicente. Vale destacar que no passado a localidade abrigava dezenas de famílias caboclas, na grande maioria procedentes da região de Lages, curitibanos, São Joaquim e dos Campos de Palmas. Com o passar dos anos, a comunidade reduziu muito as famílias residentes, onde as propriedades foram incorporadas por outros ou viraram chácaras de final de semana. Infraestrutura: centro comunitário, capela de São José e cemitério. Linha São Vicente. Saindo da cidade pelo bairro do Salto, em direção à cidade de Três Itilhas, passamos pela linha de Bastiani, à direita pela Consulta e após ela chegamos a extensões que nos levam às linhas São Vicente e Nova Brasília. A comunidade, que no passado se chamava Barra Bonita, é uma homenagem ao santo padroeiro, São Vicente, trazido de Três Itilhas para o local. No início, as terras eram de propriedade de imigrantes austríacos de Três Itilhas, que pouco utilizavam. Houve assim invasões por parte de famílias caboclas e muitos conflitos. Em 1960, o governo federal legalizou as terras e vendeu os direitos de posse para as primeiras famílias. A localidade foi uma das mais populosas do município, porém, com o passar dos anos, grande número de famílias mudaram-se para a sede municipal e venderam suas propriedades ou passaram a utilizá-las como sítio. Na região existe um cemitério centenário na divisa com Três Itilhas e uma caverna rochosa que provavelmente foi escavada por indígenas. Linha Alto Veloso. Saindo de Salto Veloso pela SC 464 em direção a Hercilópolis, chegamos à linha do Alto Veloso. O local recebeu esse nome devido à sua localização rio acima e a proximidade com a cidade. A linha Alto Veloso é a mais próxima da área urbana e inclui algumas infraestruturas, como Parque Municipal de Eventos Agostinho de Bortoli, CTG Viveiro Municipal, área industrial, secador e silo de cereais, abatedouro com inspeção, fábrica de embutidos e outros. E também captação da casão, espaços considerados atualmente como área urbana. Linha Congonhas. Saindo de Salto Veloso pela SC 464 em direção a Hercilópolis, passamos pela linha Alto Veloso e em seguida chegamos à linha Congonhas. Segundo relatos do seu nome, teve origem devido a um jovem contador vindo de São Paulo para trabalhar na empresa Cantu, que em visita à comunidade comentou que o local lembrava a cidade de Congonhas, região de sua origem. A linha destaca-se por ter sido ocupada por um grande número de famílias caboclas que exploravam a erva mate, roças de milho, feijão e mandioca.
Nas imediações também viviam índios e nômades. Os primeiros lotes coloniais foram adquiridos em 1936 pela família de George Zuldovsky e posteriormente por famílias italianas. Infraestrutura: centro comunitário com cancha de bocha, quadra esportiva, prédio da escola utilizado como capela de São Francisco de Assis. Linha Mendes. Saindo de Salto Veloso e seguindo pela SC 464 em direção a Arroio 30, chegamos à ponte que divide os dois municípios. Pela entrada que fica à esquerda da ponte, seguimos sentido a Macieira, chegamos à linha Mendes. O local recebeu esse nome por ter pertencido a uma grande gleba de terras do senhor Raimundo Mendes de Almeida. A colonização da linha deu-se por famílias de origem italiana vindas do sul do estado, que encontraram no local muitas famílias sertanejas, ocupando essas terras, as quais eram devotas do monge José Maria, que costumava cruzar pelo local. Linha Mendes destaca-se pela fé em torno do padroeiro São Donato, trazido de Uruçanga pela família de José e Maria Sivieiro. Infraestrutura: capela de São Donato e cemitério, centro comunitário e quiosque, prédio da escola desativada, quadra esportiva. Linha Santo Antônio. Saindo de Salto Veloso e seguindo pela SC 464 em direção a Arroio 30, chegamos à ponte que divide os dois municípios. Pela entrada que fica à direita da ponte, chegamos à linha Santo Antônio. Seu nome está relacionado a um antigo capitel com a imagem de Santo Antônio. A linha sempre foi a porta de entrada do município, onde a velha estrada serpenteava as propriedades das famílias de descendência italiana, provenientes do sul de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de localidades próximas. O rio que corre de norte a sul leva o nome da linha Rio Santo Antônio e divide os municípios de Salto Veloso e Arroio 30. Infraestrutura: centro comunitário com quadra de futsal e cancha de bocha, e campo de futebol suíço, capela de Santa Bárbara e prédio da escola desativada. Linha Conte e Gaio. As duas linhas são frequentemente citadas juntas pelo fato de se unirem próximo à cidade. Saindo de Salto Veloso pela estrada próxima à Gruta de Nossa Senhora Aparecida, chegamos à linha Conte. Do outro lado, saindo pela estrada próxima ao cemitério municipal, chegamos à linha Gaio. Seu nome foi escolhido em razão do grande número de famílias ali residentes com esses sobrenomes. Esta localidade foi referência como ponto de chegada de grande número de famílias colonizadoras, vindas através de trilhas primitivas que cruzavam pelo local denominado de Vassourão. Há relatos de que possivelmente a primeira escola do município teve como sede esta linha, cujo professor teria sido o Sr. João Meneguzzi. A proximidade com a sede dificultou que a comunidade crescesse. Infraestrutura: prédio da escola usado como centro comunitário, quadra de areia e campo de futebol suíço. Linha Barra do Veloso. Saindo de Salto Veloso pela estrada próxima à Gruta de Nossa Senhora Aparecida, chegamos à linha Conte. Mais adiante, na divisa com o município de Arroio 30, chegamos à linha Barra do Veloso.
recebeu esse nome em função de a comunidade estar localizada na extremidade sul do município. O local é referência tanto para o município de Salto Veloso quanto para Arroio 30, em função de a divisa entre os municípios passar no meio da comunidade. O local serviu de passagem para as primeiras famílias colonizadoras de Salto Veloso, as quais se utilizaram das picadas do Vassourão para chegar às suas novas terras. A maior parte da infraestrutura encontra-se no território de Arroio 30, Capela Nossa Senhora Assunta ao Céu e cemitério, centro comunitário e quadra esportiva.